Fala, torcida vascaína, iniciando mais um vídeo aqui. Sintam-se muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo com informações do nosso Vascão. Vamos te passar as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Contratações, bastidores, dia a dia e tudo mais sobre o Vasco você vai encontrar aqui. Vou te deixar 100% atualizado do que acontece no Gigante da Colina, mas antes de eu te começar a deixar informado com as últimas do Vascão, inscreva-se aqui no canal e também deixe um like aqui no vídeo. Agora vamos lá para as últimas notícias do Vasco neste dia de hoje. Com reestreia no Vasco, Maurício Barbieri monta a escalação preferida do técnico para confronto diante do Flamengo pelo Campeonato Carioca. O Vasco estará em campo para estar disputando os 3 pontos da partida contra o seu maior rival no Rio de Janeiro, a equipe do Flamengo. O elenco do Vasco, recém-formado e que neste momento se encontra em construção, será colocado mais uma vez à prova em um jogo que promete ser bastante movimentado diante do momento das duas equipes. O duelo é válido pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Os dois times de maior torcida do Rio de Janeiro estarão se enfrentando na busca pelos pontos deste jogo. O Flamengo é o atual líder, já o Vasco é o terceiro colocado na tabela de classificação, ainda buscando confirmar a sua vaga na semifinal da competição estadual. O Cruz Maltino conta com um retrospecto negativo diante de seu maior rival. Nos últimos 5 jogos, são 4 vitórias do Flamengo e apenas uma vitória do Vasco. A última vitória do Vasco contra o rival foi ainda em 2021, aquele Vasco de Marcelo Cabo, que conseguiu uma vitória por 3-1. O técnico terá força total para esse jogo e assim deve escalar o Vasco com Léo Jardim ou Ivan no gol, Pumita, Miranda, Léo e Piton na defesa, Rodrigo, Andrei Santos, que recém retornou ao Vasco, ou Barros e Jair, Peck, Alex Teixeira e também Pedro Raul. Esses são os jogadores que devem estar indo a campo para este jogo contra a equipe rival. O técnico ainda tem algumas dúvidas, mas que devem ser ainda sanadas nesta véspera de jogo. O Vasco buscará mostrar a sua força mais uma vez diante também de sua torcida, que estará em peso no Maracanã para acompanhar este jogo entre duas grandes equipes do futebol brasileiro. O time de Maurício Barbieri mostra confiança jogo após jogo em uma evolução bem nítida por todos os torcedores vascaínos. Evolução essa que a torcida busca ver ainda mais em crescente para o início do Campeonato Brasileiro e que assim a equipe possa ter uma temporada tranquila e de bons resultados em campo. Diretor confirma reforços para o Campeonato Brasileiro e torcida vascaína age nas redes sociais. O Vasco reformulou por completo o seu elenco, que estará disputando o Brasileirão da Série A de 2023. Após 2 temporadas na Série B, o Cruz Maltino se viu na obrigação agora diante da Sociedade Anônima do Futebol por estar mudando totalmente a sua maneira de contratar jogadores e também a sua filosofia de jogo com um agora novo técnico. Passado isso, o diretor executivo Paulo Bracos já confirmou que terá mais alguns reforços para o início do Campeonato Brasileiro. Recentemente, o atacante Luciano Juba do Sport foi oferecido ao Vasco, que também já manifestou o seu interesse em poder contar com este atleta, que tem tido grande destaque no futebol nordestino. Ele também está na mira de alguns outros clubes rivais do Vasco no Brasileirão da Série A, e por isso o Cruz Maltino terá que ser rápido e eficiente se quiser contar mesmo com este atleta que pertence ao Sport no atual momento. De acordo ainda com o site Jogada 10, a diretoria do Vasco tem interesse pela contratação do atleta. Ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe do futebol, pois tem menos de 6 meses de contrato no momento. No entanto, a equipe do Sport já afirmou em uma fala de seu presidente que só irá liberar o atleta em caso de uma compensação financeira, e assim ele será desvinculado do Sport de maneira imediata para ir a uma nova equipe. Em caso que isso não possa acontecer, ele estará cumprindo seu contrato normalmente até o último dia do mês de agosto. São 117 jogos em que ele esteve atuando pela equipe do Sport e cerca de 18 gols marcados. O atacante tem se destacado também pela sua grande qualidade nas cobranças de falta. Só nessa temporada ele já marcou cerca de 3 gols oriundos de bola parada. Isso tem chamado bastante atenção, cujo a escassez de jogadores de esta qualidade no atual futebol do Brasil. Mais algum desenrolar em relação a esta negociação que o Vasco pode estar entrando deve ser colocada para o torcedor vascaíno
ainda na próxima semana. Jornalista faz revelação em relação a clássico entre Vasco e Flamengo. Ainda neste domingo, que será repleto de futebol, um jogo em específico chama bastante atenção dos torcedores. Flamengo e Vasco estarão se enfrentando pela primeira vez em 2023 pelo Campeonato Carioca deste ano. O jogo acontecerá às 18h10 no estádio do Maracanã. O jornalista Mauro César Pereira tratou de falar um pouco mais sobre esse clássico e afirmou que será o mais equilibrado que já aconteceu nos últimos anos. Abre aspas, esse jogo, de fato, vai ser o mais equilibrado entre o Vasco e também o Flamengo em algum tempo. Pelo menos pelo momento do Flamengo e também porque o Vasco tem uma injeção financeira através da SAF. Contratou bons jogadores e tem um elenco melhor, mas os dois trabalhos estão bem no começo, fecha aspas, disse o jornalista, que ainda continuou por falar, abre aspas, isso também não significa que o elenco do Vasco se aproxime tecnicamente do elenco do rival, mas é evidente que não. A questão é que no momento de cada uma das equipes, uma se organizando e outra tentando se organizar, mas até agora no Flamengo, muito pouco ou nada foi feito em termos de reorganização de sua equipe, fecha aspas, disse o colunista. A imprensa já vem notando há alguns tempos que o Vasco tem sim crescido o seu rendimento e também evoluído bastante sob o comando de Maurício Barbieri. Isso fez gerar também alguns debates entre jornalistas que colocam o Vasco como um pouco mais acima na balança, diferentemente dos últimos anos, em que o Cruz Maltino estava em uma grande disparidade em relação ao seu maior rival. Neste clássico, algumas coisas estarão bem diferentes. O torcedor vascaíno também espera que o resultado desta partida também possa ser positivo para o Gigante da Colina, que conta agora com um elenco de maior qualidade e um técnico que terá o tempo suficiente para estar aplicando tudo o que sabe sobre futebol e sua ideia de jogo. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.